Oi, pessoal, tô aqui para gravar um vídeo para vocês e a questão é a seguinte, né? Bom, o que está acontecendo? Eu tô querendo ser um YouTuber, uma YouTuber. Acho que eu tô querendo, né? Então eu tô fazendo esses vídeos, são testes preliminares, né? O que... Porque eu acho assim que para ser um bom YouTuber você precisa ter alguns aparatos, né? Por exemplo, cenários, câmera, microfone, que eu ainda não tenho assim tão quanto eu gostaria de ter. E também a desenvoltura na frente da câmera, né? Porque a desenvoltura ela vai ser até mais importante do que esses aparatos, né? Que tem aqui ao redor. Eu comprei uma Logi Pro, uma câmera GoPro, se não me engano, para melhorar, porque eu só tinha câmera do meu All-in-One, né? Porque o meu computador é um All-in-One da Dell e ele tem uma câmera, mas a câmera não é tão boa como, por exemplo, essa que é uma básica aí que eu paguei na faixa de R$ 500. E também, nossa, eu tava super louca para ter um quadro aqui do Mapa Mundi, porque gosto de viajar, como já falei para vocês. Vou fazer mais vídeos aqui de viagem, por exemplo, vou falar sobre Dubai e os Estados Unidos, né? Os Emirados Árabes e os Estados Unidos, que são os dois países que eu conheci e que também fiquei mais tempo, né? Eu tenho um gatinho, né? Então, vocês escutar um miadinho, é do Shiro, o nome dele é Shiro. Bom, gente, então, mas hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês sobre vendas para o exterior, tá? Eu tenho vários trabalhos. Eu até, quem assistiu algum vídeo aqui meu, eu falo sobre você ter várias fontes de renda. Eu demorei para entender que isso pode ser uma boa alternativa, né, para você que quer poder usufruir das coisas boas, né, do mundo, só que precisa de tudo, você precisa de dinheiro. E às vezes você tem uma única profissão, um único trabalho, e aquela sua renda fica muito setada, né, num valor X, né, o máximo que você consegue tirar. E aí, como que você faz para escalar essa renda? Então, uma maneira que eu encontrei é ter várias fontes de renda. Então, estou sempre fazendo trabalhos extra, coisas extra. Atualmente, eu tenho 2 trabalhos fixos, que são bem importantes, né, que traz uma renda importante, que é a minha empresa de forminhas, que eu vendo forminhas para doce para festa de casamento, e agora eu também trabalho como uma assistente virtual, vamos assim dizer, né? Eu presto serviço para uma infoprodutora e eu trabalho fazendo conteúdos de marketing digital aqui pelo celular. Então, o que acontece? Eu não preciso sair de casa, eu não preciso parar o meu trabalho que eu tenho com as forminhas, ou mesmo que eu atenda a noiva, ou mesmo que eu faça outras coisas, eu posso atender a minha cliente, né? Essa cliente que eu tenho de trabalho de assistente, eu atendo porque eu trabalho aqui pelo celular, né? No caso, o trabalho é no Instagram, então eu posso fazer o trabalho no Instagram e na Hotmart. Então, para quem não sabe mais sobre Hotmart ou marketing digital, eu posso mais para frente fazer outros vídeos aqui relacionados a isso, né? Mas antes de ter esse trabalho, eu desde 2014, desde 2009, eu comecei a vender forminhas para doce para festa de casamento pela internet. Então, eu tenho um e-commerce e uso as redes sociais para fazer as vendas. E o que acontece? Durante todos esses 12 anos que eu já trabalho com as forminhas, eu já mandei as minhas forminhas, né, os meus produtos para mais de 30 países, mais de 30. E é uma coisa assim que as pessoas às vezes ficam pensando, nossa, mas como, né? Como que você fez? Como que você ser uma empresa assim pequena, né? Tem um negócio pequeno, eu não tenho, como é que fala? Representantes, né, nos outros países.
eu uso as redes sociais, eu uso a internet para atrair esses clientes que vêm do exterior. Agora mesmo, em dezembro, eu fiz uma venda para a Colômbia, que eu vou mandar agora em janeiro. Né? Então, aqui não é um vídeo que eu vou fazer um apanhado geral, né, de como você, que venda qualquer produto, você pode usar as redes sociais, você pode usar a internet para atrair essas pessoas do exterior para o seu produto. Bom, eu não vou entrar aqui no mérito do produto em si, né? Se você tem ou não tem um produto que possa ser interessante para o exterior. Se você tem, você sabe que tem. Por quê? A pessoa que tem um produto que tem interesse no exterior, ela sabe, porque ela provavelmente tem procura. Pelo menos uma ou duas pessoas já procurou ela, falando o seguinte: você manda para os Estados Unidos? Você manda para Portugal? Então, se você tem um produto que já surgiu esse tipo de pergunta para você, significa que você tem um produto que há um interesse no exterior, tá? Eu sei, eu poderia fazer um vídeo falando sobre essa questão do produto, tá? Como fazer seu produto ser desejado no exterior, que tipo de produto você pode ter público no exterior, tal. Mais para frente pode ser que eu faça um vídeo, mas hoje o foco aqui não é esse. Então é o seguinte. Bom, então vamos lá. Você vende um produto e esse produto você já tem dicas que esse produto pode ter interesse no exterior. Às vezes, quem vai comprar de você são brasileiros que moram no exterior, tá? Pode ser que seja esse o seu público. No meu caso, eu tenho os dois tipos, tá? Eu tenho o público do brasileiro que mora no exterior e quer comprar, como eu também tenho o público estrangeiro que também quer comprar o meu produto. Como eu já falei, o meu produto são forminhas de doce para festa de casamento. Por que a forminha é um produto que tem demanda no exterior? Primeiro, porque não tem tantos fabricantes de forminhas no exterior, mesmo nos Estados Unidos. Recentemente, que agora você tem mais pessoas, que até brasileiros que fazem as forminhas lá, mas a forminha, ela não tem, né? Não tem. Em Portugal já tem pessoas também que são brasileiros que fazem forminhas, talvez na Espanha tenha. Então, mas isso por quê? Porque eu sei disso porque eu estou nesse mercado já há bastante tempo e eu conheço as pessoas, né? Estou atenta às questões. Então, eu já sei que hoje tem fabricantes de forminhas no exterior, em alguns países. Mas a forminha é um produto super, assim, ela não é um produto antigo, é um produto novo. A forminha, ela tem o quê? Uns 15, no máximo 20 anos. Então, você compara com um copo, né? Vamos supor, quantos anos não existe copo? Então, o copo já existe há centenas de anos. Então, você tem fabricantes de copos no mundo inteiro. Agora, a forminha é um produto que surgiu aqui na América Latina, não sei exatamente se foi na Venezuela ou no Brasil que surgiu a forminha, eu tenho algumas dúvidas aí. Acredito até que tenha sido no Brasil que surgiu as forminhas, e ela surgiu de maneira mais artesanal. Era um artesanato e que hoje tem fabricantes grandes, né, de forminhas, fabricantes assim que eu falo, uma fábrica grandona, tal, que faz produtos para festa, como pratinhos, copinhos, todas essas coisas, né, e agora fazem forminhas também, mas é uma coisa nova, vamos assim dizer, porque o quê? Tem uns 20 anos, então tem país que nem conhece a forminha, mesmo porque as forminhas servem para colocar os docinhos, né, na mesa de doces. E alguns países, culturalmente, você não tem os doces, né? Por exemplo, os Estados Unidos é um país que eu vendo muito, mas geralmente eu vendo para brasileiros ou latinos. Por quê? Os brasileiros e os latinos é que têm doces pequenininhos para colocar na mesa do doce. Já os americanos não têm. Então,
Só que tem outros países, né, que têm uma cultura parecida com o Brasil. Por exemplo, os países do Oriente Médio, os países do Oriente em geral, da Índia. Então, nesses países, você tem sim uma cultura de ter uns doces pequenininhos, assim, menores, para colocar na mesa do bolo na festa de casamento, por exemplo, né? Então, tem também uma demanda de estrangeiros em alguns países, né? E tem países que não tem, porque não tem essa cultura, né? Por exemplo, Europa, a maioria dos países não tem essa cultura de doces pequenos na mesa na mesa do bolo. Mas você tem os brasileiros e também tem agora essa questão de como as forminhas começaram a ser divulgadas. Os brasileiros, né, quando fazem festa no exterior, por exemplo, os brasileiros fazem aquela festa diferente, as brasileiras querem mostrar, né, a oportunidade que as brasileiras têm, por exemplo, de mostrar para a família do noivo, ou para os familiares, para os amigos, né, como é a cultura do Brasil. Então, elas fazem questão de colocar a mesa dos doces e acaba que as pessoas veem, né, acham legal, acham bonito e também querem. Então, você também tem esse intercâmbio cultural e a forminha vem ganhando cada vez mais e mais espaço no mundo, né? De maneira geral. Eu acho que é um produto que possa ser, ainda tem muito espaço, muito mercado para avançar. Só que eu percebi isso já há muito tempo atrás, quando eu criei vamos dizer assim, o meu negócio de forminhas, eu já criei pensando em vender para o exterior, porque eu sempre tive essa paixão assim pelo mundo, em conhecer pessoas do mundo todo, em viajar para o exterior, sempre tive esse sonho. Quando eu comecei as forminhas, eu nunca tinha viajado para países assim, né, longe, né? Mas que eu tinha ido, acho que era Paraguai e Bolívia. Então, mas eu já tinha esse desejo, então essa coisa do exterior eu já gostava muito. E aí quando eu criei, eu já criei, por exemplo, o nome do meu negócio é em inglês, então eu coloquei Ma Sweet Cases, que sweet é de doces e cases de caixinha, então como se fosse assim, caixinhas de doces, né? E o que acontece? Então, como que você vai fazer para atrair pessoas do exterior para o seu negócio aqui do Brasil? Como que eu fiz para conseguir vender e mandar o meu produto para mais de 30 países? Em primeiro lugar, eu deixei claro, né, na minha página, em todas as minhas páginas, no meu Instagram, no Facebook, no blog, no e-commerce. Então, em primeiro lugar, você ter vários canais de comunicação, né? Você usar as redes sociais de uma maneira mais ampla, não focar só em uma única rede social. Por exemplo, eu só uso o Instagram. Eu aconselho você ter vários canais, mas é importante que você atualize esses canais, pelo menos periodicamente, porque é muito ruim quando você tem uma rede social e você não atualiza ela fica muito tempo desatualizada. Por exemplo, eu tenho um Twitter, né, das forminhas que eu abandonei, né? Porque quando eu criei esse Twitter, eu falei assim, não, é essa linha que eu tenho aqui de raciocínio, eu vou usar tudo que eu puder para poder divulgar as minhas forminhas. E por um tempo eu usei bem o Twitter e tal, depois eu vi que ali estava sendo um tempo assim que eu poderia estar aproveitando em outras redes sociais, porque o Twitter não trazia assim tantos clientes, né? O Twitter é uma mídia de comunicação mais dinâmica, assim, de informação mesmo, não de relacionamento e nem de empresarial, assim como, por exemplo, o Facebook e o Instagram. Então, eu deixo claro nas minhas redes sociais que eu, por exemplo, envio para o exterior. Então, é a primeira coisa que você precisa colocar nas suas redes sociais: envios nacionais e internacionais, ou shipping worldwide, né? Envio para o mundo todo, em inglês. Por quê? Porque se você escrever envios nacionais e internacionais em português, tudo bem. Se o seu público é só brasileiros, ok, né? Seu público é só brasileiro,
Então, o brasileiro, quando ele lê envios nacionais e internacionais, e o brasileiro está lá no Japão, ele vai falar, eu posso comprar essa pessoa porque ela manda para o Japão, ela faz um envio nacional e internacional. Agora, se o seu público também é um público que não fala português, é interessante você colocar a frase em inglês, pelo menos uma frase em inglês, porque basta uma única frase em inglês para a pessoa entender que você está aberto a esse intercâmbio aí, a esse envio de produtos para o exterior. Então, você vai falar shipping worldwide ou envios nacionais e internacionais. Você vai colocar essa frase no seu Instagram, no seu Facebook, no blog, no seu e-commerce, em todos os lugares. Bom, o segundo ponto é quando você divulgar o seu Instagram, desculpa, o seu WhatsApp ou o seu e-mail, você, por exemplo, no caso do WhatsApp, você colocar o número do WhatsApp com o código do Brasil, mais 55, tá? Eu acho incrível que algumas pessoas divulgam o número do celular, por exemplo, no Instagram, e não coloca nem o DDD, né? Ela coloca só o número. Agora, se você está vendendo na internet, que pode aparecer pessoas de qualquer lugar, de qualquer cidade, você não coloca nem o DDD do seu número de telefone, fica muito difícil, né? Como que a pessoa vai entrar em contato com você? Então, você tem que colocar o mais 55, que é o código do Brasil de telefone, para o Brasil inteiro, né? Mais o sinalzinho de mais 55. Porque a pessoa que está no exterior, ela já entende que mais 55 é um código de internacional, de ligação internacional. Ela já entende isso. Então, ela já sabe que o mais 55 é um código internacional. Então, eu estou adicionando um número que é de outro país, né? Por exemplo, ela está nos Estados Unidos e vai adicionar o seu número no celular dela. Então, ela vai colocar mais 55, aí o seu DDD e o seu número de telefone. Então, isso tem que estar ali. Pronto, é só isso, colocar mais 55 e o número do telefone. Por quê? Qualquer pessoa de qualquer país vai conseguir entrar em contato com você pelo seu WhatsApp, porque você colocou o mais 55, gente. É só isso. Essa cliente que eu fiz agora em dezembro, que eu vou enviar para a Colômbia, ela entrou em contato ela viu meu Instagram, ela entrou em contato pelo meu WhatsApp. Né? Agora, se eu não coloco no telefone, não coloco o DDD, não coloco nem o 55, como que uma pessoa do exterior vai entrar em contato com você? Né? Bom, isso aí, essa etapa aqui que é da descrição que você vai colocar, você pode, por exemplo, colocar um pouco mais quando você tem mais espaço. Por exemplo, em um blog, se você tem um blog, você pode escrever um texto, nem que você peça para uma pessoa, porque assim, eu falo inglês, tá? Mas, por exemplo, eu não falo espanhol. Mas eu atendo a cliente em espanhol. Essa cliente, por exemplo, ela não fala inglês, ela não fala português, mas eu atendi ela em espanhol. Eu não falo espanhol, assim, eu arranho, né? Eu arranho em espanhol. Então, eu não hablo espanhol, pero eu quero te ajudar, qualquer coisa, né? Então, eu escrevo ali mais ou menos, falo para ela que só o fato de você, por exemplo, cumprimentar a pessoa em outro idioma, por exemplo, se eu sei que a pessoa é dos Estados Unidos, que ela não fala português, eu falo, hello, how are you? Você só precisa fazer uma introdução, né? Saber uma introdução daquele país que você tem mais demanda. Então, você pode, vamos supor, seu foco é do Japão, então, no mínimo, você tem que saber, não precisa escrever em caracteres, mas você pode falar, sayonara, não sei os nomes, falar assim, um cumprimento, né, o mínimo de um oi, né, na língua da pessoa, e depois você pode falar, olha, eu não falo muito bem o seu idioma, tá? Eu não falo muito bem o seu idioma, eu não falo o seu idioma, mas eu posso te ajudar. Eu quero, né? Eu posso te ajudar, eu vendo para o seu país. E aí você fala que ela pode falar, que você vai usar um tradutor, por exemplo, e aí você explica, mas você dá essa abertura para ela logo de cara, fazendo esse cumprimento com ela na língua dela. Então, essa é uma dica para quando a pessoa entra em contato.
Agora, se você tem um blog, um site, por exemplo, um e-commerce, você pode deixar um texto pronto já na língua do país que você quer. Você pode deixar um texto em espanhol, um texto em inglês, nas línguas mais básicas do mundo, né? Porque mesmo que a pessoa, por exemplo, o japonês, ele quer fazer uma compra no Brasil, ele sabe que se ele não sabe falar português, ele tem que falar no mínimo inglês ou espanhol. Então, já é comum, né? Isso o fato assim de você ter algumas línguas mais universais, assim, umas línguas mais utilizadas no mundo todo. Então você pode se utilizar disso. Então, quando lá atrás, quando eu comecei a vender a forminha, eu criei um blog e nesse blog eu coloquei a apresentação do meu produto, ainda mais que era mais novo ainda, né? Quando eu comecei a forminha era um produto assim super novo. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei uma apresentação em espanhol, em inglês, em francês, em árabe e em alemão, se não me engano, ou em italiano, não lembro. Eu coloquei umas 5 línguas ali. Então, no blog, tinha lá um menu que chamava apresentação. E ali tinha as línguas, né? Todo o blog, o restante, os textos, as coisas eram em português, mas havia uma apresentação do meu produto, da minha empresa, do meu negócio, em várias línguas, tá? Então, é uma coisa que você pode fazer e você deve fazer se você quer atrair clientes do exterior. E aí vem a pergunta, como que a Mirella vendeu para mais de 30 países? Porque eu fui fazendo essas coisas, né? Esses pequenos detalhes aí que eu fui colocando nas minhas comunicações. Então, se você tem um blog, se você tem um blog, você pode fazer essas apresentações. No e-commerce, geralmente o e-commerce pode até ter um menu com as apresentações, mas no e-commerce é importante que você tenha um pouco mais no inglês em várias outras partes do seu e-commerce do que apenas uma apresentação, porque o e-commerce é um site que a pessoa vai clicar e vai comprar sozinha. Eu já fiz venda para os Estados Unidos, para Portugal, eu não lembro outros países assim, direto do blog, bastante, eu não lembro todos, são mais de 30 países que eu já vendi, mas agora eu não sei precisar qual vieram do blog, qual vieram do e-commerce e tal. Mas no meu e-commerce você vai ver que tem, por exemplo, uma frase bem chamativa logo de cara, que eu faço envio para o exterior, qual é o método de pagamento, como é o envio, né? Uma frase um pouco mais completa, porque na bio do Instagram você não tem um espaço assim tão longo para você colocar, né? Então, mas já no e-commerce você tem, então você pode colocar, logo lá de cara, assim, depois, no seu e-commerce vai ter um quadro, assim, o nome da sua empresa, alguma oferta logo especial, e aí você já coloca ali, ó, em inglês, tá? Envio para o mundo todo, método de pagamento tal, não sei o que lá. E você pode colocar também algumas traduções no próprio e-commerce. Tem gente que manda fazer um e-commerce completo, totalmente, uma versão inteira em inglês, uma versão inteira em português e uma versão inteira em inglês. Eu não tenho uma versão inteira em inglês do meu e-commerce, eu não tenho, até hoje eu não tenho. Eu tenho um único e-commerce e esse e-commerce ele tem o texto em português e em alguns trechos, o escrito em inglês, porque já facilita, já ajuda muitas pessoas. E eu usei a plataforma do meu e-commerce, é a Wix, porque a Wix é um site, é uma plataforma dos Estados Unidos, né? É uma plataforma de e-commerce dos Estados Unidos. Então, quando eu escolhi a plataforma, eu escolhi a Wix porque eu entendia que se uma pessoa está em outro país, ela vai conseguir acessar o meu e-commerce, porque ele está numa plataforma dos Estados Unidos. Se eu escolho uma plataforma brasileira, pode ser que tenha mais dificuldade dessa pessoa que está no exterior encontrar o meu site organicamente no Google, por exemplo, se ele não tiver numa plataforma, por exemplo, no exterior, ou uma plataforma que tenha esse recurso, por exemplo, de ser um site multilínguas, né? Um site que tem base em outros países. Se for um e-commerce totalmente brasileiro,
vai ser mais difícil uma pessoa de outro país conseguir encontrar no Google, tá? Então, eu tenho muitos acessos pelo Google de pessoas que estão no exterior, que encontram o meu site organicamente, porque eu, além de usar uma plataforma dos Estados Unidos, eu uso essas palavras em inglês no próprio site. Então, eu coloco palavras-chave em inglês, por exemplo, wedding, né, que é casamento, sweet table, que é mesa de doces. Então, eu coloco esses termos nos textos do meu e-commerce para facilitar que pessoas de outros países encontrem, né? E também eu tenho poucas frases ali em espanhol também. Não tenho tanto quanto eu tenho em inglês, mas eu tenho pelo menos alguns termos em espanhol para que se a pessoa, o Google, né, mostre a minha página para pessoas que estão no espanhol, em países que falam espanhol. Então, olha, eu já falei para vocês sobre pontos importantes que vocês têm que colocar nas mídias sociais, né? Falei sobre o blog, se você tem que fazer apresentações, e o seu e-commerce, tá? Agora eu vou para uma segunda etapa, porque isso aí, né, tudo são pontos mais fixo, né? Que você vai deixar ali fixo para que, se a pessoa chegar até ali, ela saiba que você faz envio, que ela pode entrar em contato com você e que tipo de língua, né? Como que ela tem que se comunicar com você. Isso ficou claro até aqui, tá? Agora, como que eu faço para que sempre tenha uma demanda de pessoas do exterior chegando? Como que eu faço para atrair esses clientes, né, nas redes sociais? Bom, de uma maneira orgânica, como eu faço para isso no Instagram, por exemplo? No Instagram, eu tenho as postagens, né, que eu vou colocar ali nas postagens. Algumas postagens eu faço em inglês, tá? E posso fazer em espanhol. Não lembro se eu faço muito espanhol, mas eu posso fazer e deveria estar fazendo postagens em inglês, postagem em espanhol. Então, eu faço um post em português, faço outro em português, por exemplo. Eu não preciso fazer sempre, mas eventualmente, uma vez por semana, por exemplo, eu posso fazer uma postagem em inglês, uma postagem em espanhol, por exemplo, uma vez por semana. Essa é uma outra dica. Então, nas suas mídias sociais que você atualiza com conteúdo, seja o Instagram, seja o Facebook, seja, sei lá, qualquer outra, você pode eventualmente estar colocando conteúdos em outras línguas, tá? Você pode, por exemplo, contratar um freelance no Orkana, por exemplo, para desenvolver um texto. Você passa para ele um texto que você já tem pronto, em português, por exemplo, que é um texto bacana. Por exemplo, é um texto que você percebeu que as pessoas mais curtiram, que as pessoas gostaram, e aí você pede para traduzir e você coloca aquele texto e ali. E é importante que no final desse texto tenha uma CTA, né? O que é uma CTA? É uma chamada para ação. Então, por exemplo, eu divulguei um texto em inglês e falo, ó, fazemos envios internacionais, envio para os Estados Unidos, entre em contato no WhatsApp tal, mais 55, né, mais 55, tal. Então, deixa claro ali no texto, né, não é só fazer o texto, mas fazer uma chamada. Olha, entre em contato. Eu quero atender para você, eu envio para os Estados Unidos, eu envio para Portugal, eu envio para a Espanha. Então, você tem que falar, tá falando isso. Então, sempre está reforçando essa comunicação, que você faz esses envios, que você está disposta, que você está aberta para atender esse público do exterior. Agora, se você não faz a sua divulgação aqui, Malemar faz para os brasileiros, e você não faz essa divulgação chamando essas pessoas do exterior, elas não vão aparecer do nada, né? E uma outra informação muito importante, como que você faz essas pessoas te encontrarem? Através das hashtags. Então, no Instagram, principalmente, tá? Que é uma rede que funciona a hashtag, né? A hashtag no Google não, no YouTube, hashtag também tem uma certa relevância, mas a hashtag, ela tem realmente, assim, a função mais assim, muito mais funcional dentro do Instagram. Então, você vai colocar hashtags relacionadas
ao seu produto. Então, se você vende biquínis, né, moda, praia, que é um tipo de produto que vende bem para o exterior, você vai colocar termos em inglês, né? Vacations, clothes for vacations, sei lá, moda praia, não sei como é que fala em inglês isso, mas você poderia falar beach, né? Dress to beach, sei lá, você vai colocar os termos que você vai pesquisar também essas hashtags, tá? Não vou entrar aqui falar sobre o uso de hashtag, seria uma aula de hashtag, então não vou falar, mas você vai estudar quais seriam as hashtags mais importantes. Você pode entrar em sites que vendem o mesmo tipo de produto que você vende no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo. Procuro sites que vendem o mesmo tipo de produto que eu nos Estados Unidos e olho as hashtags que eles usam, tá? Quais são as hashtags que eles usam? E aí você coloca essas hashtags nas suas postagens. Então, através de postagens com o nome da cidade, por exemplo, vamos supor, tem muito brasileiro na Flórida, né? Miami, Flórida, Orlando. Então, você pode colocar essas hashtags, Orlando, Flórida, que é onde tem muito brasileiro. E através dessas hashtags, brasileiros em Orlando, brasileiros na Flórida, brasileiros no Japão, brasileiros na Califórnia. Então, você pode pesquisar essas hashtags. Observa quais são as hashtags que os brasileiros estão usando no exterior, quais as hashtags que os negócios, né, estão usando no exterior. Pesquisa negócios que são semelhantes ao seu, que tipo de hashtags eles estão usando. Então, esse tipo de estratégia faz com que eu consiga ser encontrada por clientes de outros países, tá? Então, basicamente, gente, é isso. Basicamente é isso. Existem outras formas de você vender para o exterior? Existe, mas são formas mais sofisticadas, que demandam investimento. Por exemplo, você fazer um cadastro da sua empresa em sites de comércio exterior, por exemplo, tá? Eu posso trazer aqui mais para frente outros vídeos falando muito mais sobre comércio exterior, falando um pouco mais aprofundado sobre comércio exterior, tá? Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: essas dicas básicas aqui que eu coloquei para vocês é o que me demandou, mas não são 30 vendas não, tá, gente? Eu estou falando de mais de 30 países que eu já mandei. Eu já mandei para os Estados Unidos, eu mando quase todo mês, por exemplo. Né? Eu tenho venda para os Estados Unidos. Para Portugal tem bastante. E, eventualmente, né, outros países e, às vezes, mais do que uma vez para outros países. Já mandei várias vezes, por exemplo, para a Europa, por exemplo. Inglaterra, já mandei várias vezes. França, já mandei. São mais de 30, né? Emirados Árabes, né? Já mandei também bastante. Austrália. Eu tô, assim, me fugindo, assim, os países que mais tem demanda, assim. Mas, com certeza, os principais são Estados Unidos e Portugal. Depois vem os outros países com uma demanda um pouco menor. Mas, mesmo assim, vale muito a pena, né? Só o fato de você também ter essa experiência, né? De mandar o seu produto para países, assim, tão, às vezes, tão diferentes. Por exemplo, Holanda. Por exemplo, já mandei para o Kuwait, né? Para o Kuwait, gente. Já mandei para a Índia. Já mandei para a Arábia Saudita. Já mandei várias vezes para a Arábia Saudita, tá? Não foi uma vez só, não. Mais de 5 vezes já mandei para a Arábia Saudita, né? E atender um árabe, uma pessoa, né, que é uma cultura bem... ela é semelhante, né, na questão da festa, mas ela é uma cultura diferente, né? É super bacana, é super gratificante ter o seu produto enviado para outro país. Então, isso para mim, assim, é muito legal. E, basicamente, é isso que eu uso, né? São essas estratégias aqui que eu coloquei aqui para vocês. São coisas simples, não são coisas sofisticadas, né? Porque a gente, o comércio exterior que eu estou falando aqui, a venda para o exterior que eu estou falando, são vendas pontuais, é de cliente para cliente, né? Então, é uma cliente única lá que está comprando de você aqui. Não é um comércio exterior que a pessoa vai comprar um container seu para
para lá para ela revender o seu produto lá. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é do comércio ponta a ponta. E, inclusive, isso não é proibido, tá? Você pode vender para o exterior, mesmo que você não tenha, por exemplo, o radar. Eu vou fazer um vídeo eu vou fazer vários vídeos relacionados à venda para o exterior, cada um focando num determinado aspecto. Eu vou fazer um vídeo sobre logística, como faz para enviar para o exterior. E se você tem alguma dúvida relacionada a isso, ao comércio exterior, como fazer para vender seu produto para o exterior, você pode deixar seu comentário, né? Porque aí eu sei o que vocês querem saber, a sua dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Então é isso, o vídeo de hoje, nessa minha aí busca aí por me tornar uma youtuber. Uma youtuber assim, não no sentido assim de ser famosa, tal, não é isso, mas de fazer um trabalho, né? Um trabalho bacana, um trabalho de informação, um trabalho que possa ajudar outras pessoas, porque o que eu sei é o seguinte, né? Se eu conseguir trazer informação relevante, com certeza os meus vídeos vão ser vistos, meus vídeos vão ser apreciados, vão ser importantes para vocês. Se eu não conseguir trazer aqui, né? Se a minha comunicação não for boa, com certeza eu não vou conseguir. E a outra coisa que eu sei que é importante para quando você quer, né, fazer um canal de informação no YouTube é a consistência. Então, eu tenho que estar sempre trazendo informação aqui para vocês. É um pouco difícil, porque gravar não é uma coisa assim tão assim natural para mim. Eu gosto até, mas não é tão natural para mim. Demanda um esforço. Eu acho que eu também preciso melhorar bastante a minha presença aqui diante das câmeras, minha desenvoltura, como é que fala? Quando a pessoa fica mais à vontade, né? Você percebe que a pessoa está super à vontade na câmera. Eu percebo isso nos vídeos que eu assisto, de pessoas que eu assisto, eu penso, nossa, como que ela consegue assim falar com tanta, né? Parece que está falando tão tranquilo, né? E eu não, eu acho que eu fico muito mais travada aqui, muito mais séria, muito mais assim, parece que eu estou assim no Jornal Nacional, né? Mas enfim, né, é o que eu consigo fazer e eu quero melhorando e eu acho que a prática é o que vai solucionar esse problema. Então é isso por hoje, beijo, obrigada, deixe sim seu comentário, seu like se você gostou, obrigada.